Estamos aqui reunidos, então, né, para mais um dos nossos encontros aqui do quarto curso de verão, Direitos Animais, agora com a presença aqui da professora Paula Brigger. Então, rapidamente, a gente vai pegar um currículo super resumido para quem ainda não conhece a professora Paula, quem ainda não conhece, corra para ler seus livros, né? Mas para quem ainda não conhece a professora Paula Brigger, né, foi professora do Departamento de Ecologia e Zoologia da UFSC, né, desde 1982, né, é bióloga, a gente já conversou sobre isso até, né, professora Paula, que até né, o Alisson brincou, temos 2 biólogos aqui presentes, né, tem mestrado em Educação e Ciência, doutorado em Ciências Humanas, né, Sociedade e Meio Ambiente, coordenou durante 15 anos o projeto Amigo Animal, né, na rede municipal de Florianópolis e na rede estadual de ensino de Santa Catarina, é membro, né, professora pesquisadora do Observatório de Justiça Ecológica, tem milhares de textos, né, distribuídos no mundo inteiro, porque é uma pessoa que publica em várias línguas, né, tem algumas obras que são, né, praticamente obrigatórias, quando a gente fala em proteção animal, né, então a gente pensa ali em textos que envolvem desde a educação, né, para a gente pensar sobre isso, e até reflexões sobre as relações, né, com o mundo biológico, e é uma pessoa que eu tenho, e vou fazer minha aqui as palavras da Letícia aqui, né, que é bastante importante na nossa formação, né? A professora Paula teve comigo ao longo do meu doutorado, sempre dando todo o apoio necessário, indicando literatura, foi banca da minha tese de doutorado, né? Uma banca que eu confesso para vocês que levou, assim, 6 horas de duração, uma banca longa, né? É uma pessoa que é bastante importante, né, para nós aqui, né, para quem segue, né, esse caminho aqui dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, nesse reflexo, né, de fazer essa aproximação entre o mundo do direito, né, e o mundo, né, da vida, né, esse mundo aí das ciências biológicas, né, para a gente nos ajudar a entender um pouco mais dos animais e como a gente se relaciona com ele. Então, a professora Paula hoje vai falar um pouquinho, né, sobre esse jornalismo especista, tema tão, né, importante e emblemático, já que a gente tem visto inúmeras notícias, inúmeras referências de todas as formas de leitura, né, na grande maioria das vezes, com bastante discriminação e preconceito, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, e quem sabe a gente aprende aqui, né, a fazer uma releitura desse espaço ou nos tornarmos aí multiplicadores da crítica para que a gente vá modificando, né, a forma de agir. Então, muito obrigada, professora Paula, por estar aqui conosco, também pela paciência, né, de estar voltando em outro horário, né, e estar aqui com a gente. Muito obrigada aí, professora Letícia, né, que está dando todo esse suporte aí tecnológico, né, estás com a palavra, querida professora Paula. Bom, boa noite a todos, então. Fico bem contente de a gente poder manter pelo menos a data, né? Depois dos pequenos problemas que a gente teve que enfrentar aí de manhã. E então, sem mais delongas, né, eu dou início aqui à minha fala. Então, o tema de hoje seria a deseducação informal, que é um serviço, um desserviço, digamos assim, muitas vezes prestado pela mídia de uma forma geral, né? Eu vou abordar algumas mídias aqui, como a gente vai ver. Não está passando. O que está acontecendo? Espera aí, deixa eu chamar aqui a minha... Oi. Assessora para assuntos aleatórios. Aí. Ah, tá. Não sei por que não foi. Parece que a máquina aqui gosta da mão, né, do dedinho da proprietária. Mas, então, enfim, né, uma primeira pergunta assim, para a gente dar início, né, através de que lente a gente vê o mundo, né? Será que a gente vê o nosso mundo, percebe o nosso entorno como um grego, por exemplo, do século V a.C., ou como um guerreiro Yanomami dos dias atuais, né? Então, uma pergunta. E já meio que dando a resposta, não, a resposta é não, né? Então, cada época vai ter a sua cultura, o seu caldo cultural, por assim dizer, e, no nosso caso, nós somos, né, na nossa cultura ocidental, dos nossos tempos, dominados por uma visão de mundo, então, uma lente, como eu coloquei no slide anterior, que é essencialmente uma visão mecanicista de mundo e também muito baseada numa racionalidade que é essencialmente instrumental.
Bem, essa visão de mundo, então, quais são as características, né? A visão da natureza, né, na visão instrumental, ela seria apenas um conjunto de recursos para o nosso uso humano, a natureza muito vista como uma fábrica, como uma fonte de matérias-primas, né? E cujo objetivo, então, seria a produtividade e o crescimento econômico. Algumas consequências inevitáveis desse paradigma dominante seriam, então, sociedades insustentáveis. A partir do momento em que a gente reduz a natureza dos seres vivos a meros recursos, né? A palavra recurso ela nos remete à ideia de meios para se atingir um fim, né? E também só destacando que não só a natureza, mas nós próprios, né, temos até esse termo recurso humano, né? Então é bem dentro dessa visão de mundo, né? A redução de tudo a meios. Então, a gente, com isso, acaba. Uma das consequências seria uma destruição de diversidades, e que diversidades seriam essas? Não só a biodiversidade, que, vamos dizer assim, é o que está mais sendo falado no momento, mas diversidades também de ordem estética, étnica, né? Além da genética, digamos assim. Eu vou precisar chamar aqui a assistente, porque eu preciso ver a tela toda para poder ler. Você consegue tirar, Letícia? A tela está bem com interferência, talvez diminuir só ela um pouquinho. Tá, mas ali em cima tu não consegue apagar? Não. Tá, enfim. Tá. Bem, então, nós vivemos numa época de um sofrimento animal sem precedentes, né? Alguma coisa eu vou ler diferentemente do que está no slide, porque eu não consigo ver os títulos que estão ali em cima, né? Darwin, por exemplo, né, ele já detectou mais de 20 emoções diferentes nos animais, e até autores como Franz de Waal, que coloca que ele até pouco compreende como houve esse ato tão grande, né, entre essa detecção de emoções na época já de Darwin, né, e o pouco avanço que a gente teve na nossa época de hoje. Bem, e assim, né, o especismo ele é a porta de entrada disso tudo. Então, é preciso uma quarta dimensão na sustentabilidade, que seria a dimensão ética, porque as três dimensões tradicionais, né, a social, a econômica e ambiental, elas simplesmente não dão conta disso, né? Não dão conta de prover essa discussão, por exemplo, da nossa relação com os animais. Bem, as possibilidades de mudança, então, quais seriam? Né? A gente tem duas vertentes, basicamente, que são a educação e a legislação, sendo que a legislação ela é o universo legal, digamos assim, ele é um universo essencialmente mais coercitivo, ou seja, as pessoas elas seriam, digamos assim, coagidas, obrigadas a obedecer determinadas leis, determinadas normas, né? Enquanto que a educação é um universo mais da liberdade como consciência da necessidade, mas devo dizer aqui também que é importante que a educação ela também comporta algum grau de coerção, e o próprio universo legal, ele, ao longo de gerações, ele tem um elemento educativo também bastante forte, exatamente porque ele atua numa mudança cultural, né? As pessoas passam a se comportar de maneira diferente. Então, para uma mudança de paradigma, a educação é o caminho, digamos assim, mais promissor, e é o caminho que eu venho estudando, né? O universo legal eu deixo para as colegas, né? Que não é a minha área. Porém, a gente aqui tem alguns problemas, né? Porque a própria educação, seja ela com adjetivo ambiental ou não, ela é aberta e orgulhosamente especista em praticamente todas as áreas do conhecimento, em todos os níveis de ensino. Então, isso já é uma pedra assim, no nosso caminho, né? E o que dizer, então, da educação informal? No caso, pegando, por exemplo, o jornalismo, a mídia, de uma forma geral, como a gente vai ver outras mídias em seguida, infelizmente, a gente também vê o especismo aqui, né? Não existe imparcialidade na comunicação, conteúdos que são ditos meramente informativos, isso é só informação, repetidamente eles acabam formando valores. E muitas vezes a gente vai ter conteúdos informativos que são extremamente especistas, né, no caso.
Então, a mídia, né, que comporta, como eu falei, jornais impressos, as TVs, propaganda, inclusive cinema, ela também vai ter, através dos seus conteúdos latentes e dos explícitos, veiculação de valores especistas e muita ênfase, né, muita, digamos assim, disseminação do valor apenas instrumental dos animais. Bom, quanto foi o meu primeiro insight sobre esse valor deseducativo, digamos assim, da mídia, foi quando eu estava cursando mestrado, isso foi em 92, já tem um tempinho aí, bastante tempo, né? E eu me deparei, em 1992, né, para quem não lembra, Eco 92, então foi um ano assim bastante marcante. Naquele tempo, a minha trajetória era basicamente de uma ambientalista, digamos assim, e eu deparei com esse anúncio no O Globo, né, onde se lia, uma fala dizia, né, os leitores do Globo são peixes grandes, eles têm maior poder de compra, consomem mais roupas, restaurantes, diversão, etc. E, ao lado disso, apareciam pessoas, né, devorando frutas, enfim, aquela imagem de um consumo num ritmo frenético. Então, eu já estava naquela época, né, estudando alguns conceitos dentro da área da educação, a educação como área de ciência, digamos assim, como área acadêmica, e aquilo para mim foi muito claro que aquele anúncio configurava, então, um exemplo típico, né, um caso típico de aprendizado incidental, né, que é aquele que acaba contribuindo mais para a formação de valores do que formas expressas de educação, digamos assim, moral e cívica, enfim, né? Aqui uma citação do Karl Popper, né, que é bem interessante, que eu usei em alguns trabalhos, né? Ele diz assim: quem trabalha em televisão participa de um processo de educação de alcance gigantesco, simplesmente pelo fato das TVs serem vistas por crianças e adolescentes. E aí ele comenta que, no entanto, conversando com profissionais da área, isso para eles era uma grande novidade, quer dizer, os profissionais da mídia eles não se veem como educadores, né? Embora saibam que são disseminadores de informação, mas eles não veem isso como uma forma de educação. Bem, então, do ambientalismo crítico, né, eu fui para o ambientalismo abolicionista animal. Isso já foi num outro momento acadêmico, né, durante a escritura, né, a elaboração da minha tese de doutorado. Então, de 92, a gente vai para 99 aqui. Quando eu me deparei, e eu cheguei a ler alguma coisa, citar esse livro do Oliviero Toscani, quem não lembra, ele é um fotógrafo italiano que ficou bem famoso por algumas fotos de propaganda da Benetton. E o livro dele, então, chamado A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri, eu imediatamente me lembrei de comerciais que veiculavam imagens de animais sorridentes, como essas duas que vocês podem ver na tela, o bezerrão ali malhando com uma toalhinha, né, e a ideia do franguinho veloz, e que isso era uma miragem, né, algo que não correspondia absolutamente à realidade, muito pelo contrário, né, esses animais eles são extremamente explorados e, inclusive, mortos, né, a maioria deles, né. Bom, e aí a gente, correndo na linha do tempo, né, houve um hiato, toda aquela questão de publicar tese, enfim. E o meu primeiro texto que foi publicado, então, nesse sentido, é de 2005, ele foi por causa do programa do Fantástico, onde os búfalos eram apresentados como animais perigosos, inimigos da natureza, essencialmente contraventores por destruírem reservas, né? E, apenas de passagem, a reportagem abordou a origem do problema, que é a introdução pelos humanos. Então, assim, nós introduzimos, nós criamos um problema e depois alegamos que os animais é que são os contraventores. Eu me lembro também de uma imagem muito forte dessa matéria, que aparecia um bando de búfalos, né, e o helicóptero sobrevoando, e o repórter lá de cima, olha a expressão daquele animal, né? O búfalo olhava para cima, num ar assim meio perplexo, é difícil julgar a atitude do animal, né? Mas ele parecia preocupado com o bando dele, parecia um animal zeloso pelo bando. Então, aquilo tudo eu achei assim extremamente impactante no sentido negativo, né? Bem, 10 anos depois,
eu escrevi um texto que foi para a Andala, né? Para a ANDA, a Agência de Notícias de Direitos Animais, que eu vou falar mais adiante um pouquinho. Estou preocupada com o tempo, porque originalmente eu tinha mais tempo para palestra e agora estou um pouquinho mais cerceada aqui, mas vamos lá. E o texto, então, chama-se... Fica tranquila, Paula, fica tranquila. Pode dar a palestra bem tranquila, não precisa te preocupar. Tá bom. O texto, então, chama-se Buffalo Bill Brasil, e foi por causa de uma matéria que eu vi no G1, né, em 2015. Então, 10 anos depois, uma matéria sobre um projeto para abate de 5.000 búfalos. Claro, eu estou dando aqui muito resumo, né? Depois os textos eles vão dar detalhes, mas eu procurei reunir o que tinha em comum em todos esses textos, né? Então, de novo, um especismo seletivo, né? A presença, uma ênfase nos impactos ambientais provocados pelos animais, mais uma vez os búfalos mostrados como contraventores, ou seja, animais ilegais. Eu acho que chegava um ponto da matéria que eles chamavam os animais de ilegais, enquanto ninguém, nem nessa matéria, nem nenhuma outra, né, abriu a boca ou, enfim, tomou alguma iniciativa para falar do impacto que o gado provoca. A pecuária hoje é o maior desastre ambiental que a gente tem no planeta. Então, você tem aqui uma dicotomia, búfalos enquanto animais contraventores, animais ilegais, e o gado, animais que também causam impacto ambiental e muito maior, porém são animais legais. Eu não consigo ler o que tem nessa lâmina, mas, enfim, eu acho que era só um título. Eu não consigo ler, que tem uma... Mais objetos de análise. Ah, tá bom, obrigada. Aqui tem uma citação acho que é do Bourdieu, que ele diz o seguinte, né? Eu também não consigo ler o que está lá embaixo, acho que é o Bourdieu. A televisão exerce uma forma particularmente perniciosa de violência simbólica. Eu achei assim muito impactante essa fala dele, que é a cumplicidade tácita e a inconsciência entre os que a sofrem e os que a exercem. Né, uma frase muito impactante, exatamente por traduzir uma verdade lamentável, digamos assim. Bem, em 2013 tem um texto meu que foi publicado na Revista Brasileira de Direitos Animais, que foi uma análise de um programa que não existe mais, né, da Globo News, que chama-se Pelo Mundo, e que me chamou muita atenção. Eu já vinha fazendo uma leitura flutuante, né, um estudo flutuante das matérias, eu via que muitas vezes apareciam animais, então eu elegi esse programa como objeto de estudo. E me chamou a atenção o fato do programa sempre começar com a frase, como está ali em cima no balão verde, né, é informação com diversão. Ou seja, né, como diz uma outra citação do Bourdieu, que eu não tenho aqui no momento, não pode ser enfadonho, não pode ser chato, né, tem que ser uma coisa para cima, entre aspas, né? E aqui, de novo, o que a gente percebeu, né? A presença do especismo seletivo, valor apenas instrumental dos animais, né? Que foram, então, reproduzidos e reforçados, e apagamento de questões com desdobramentos éticos e morais, né? Subjacentes. Aqui eu trago um dos casos, porque foram 4 os da matéria, e mais um breve comentário sobre outros 2. Foi um texto relativamente longo, eu não tinha como trazer ele todo aqui, só lendo realmente depois, mas tinha um que me impactou muito, né? De eu, assim, ver o programa, ficar revoltada, chorar e dizer, não, eu vou escrever sobre isso, que era, essencialmente, uma matéria sobre uma aposentadoria para cavalos de corrida, né? Então, nessa matéria, de novo, os animais, aí tem várias coisas, né? Eu nem coloquei para não carregar a lâmina. Animais que já são velhos, um deles, por exemplo, que era a estrela da história, Stan, se eu não me engano, o nome dele, era um cavalo de apenas 5 anos, ele já era considerado velho, foi colocado para aposentadoria, porque a exploração dele já não estava rendendo o que as pessoas queriam, né? E o que era, então, porque tem muitos slides ainda, essa aposentadoria? Seria levá-los para um programa de treinamento novamente para montaria e para saltos, enfim, de novo, para servir os seres humanos, né? E eles gabando muito isso, porque, senão, qual seria o outro destino desses cavalos? Porque são milhares que são
por ano mandados para o matadouro, onde eles depois, então, vão ser moidinhos para virar comida de pets, né? Então, assim, algo, nossa, extremamente... E a matéria colocando aquilo, várias frases assim, tentando ser lúdicas. Ah, pois é, eles podem até se sujar de novo e tal, como se isso fosse uma grande vantagem. Mas o que a matéria não diz é que esses animais eles nunca podem ser cavalos. Eles sempre têm que ser um instrumento para os humanos, né? Então, foi isso que ficou muito forte nessa matéria. Uma outra, então, né, das 4 analisadas em profundidade e fora os outros 2, era uma matéria teoricamente sobre veganismo e santuários de animais, e que foi assim um desastre completo, porque houve traduções que foram traições, né? Traduções extremamente problemáticas, com exclusões de textos. Depois eu consegui achar a matéria original, que era da UOL, ou da UOL, agora eu não me lembro, eu vi em inglês, então eles simplesmente cortaram e traduziram de qualquer jeito. Então, essas exclusões e silêncios adulteraram completamente, né, o material original. Então, houve um apagamento da compaixão pelos animais, do ativismo abolicionista, e o Peru ele acaba virando um bicho de estimação, assim, o programa mostrando como uma curiosidade, uma coisa assim também incrível. Logo no início, eles chamam o santuário de hotel fazenda, umas coisas assim totalmente esdrúxulas, mas esse também foi um texto bastante longo, assim, que eu não consigo, né, reproduzir, mas basicamente esse seria o resumo, né? Então eles apagaram totalmente a lógica, falam na beleza do animal, que ele é feinho, mas tudo bem, sabe? Coisas assim. Um outro texto que foi publicado, né, na Revista Brasileira de Direito Animal, de 2016, foi esse, no programa Sem Fronteiras. Esse é um programa que existe ainda e é possível até acessar, né, esse programa. Eu tive lá bisbilhotando, o programa está lá ainda. Foi sobre o leão Cecil, e aqui também mais um programa extremamente lamentável, onde a crueldade, a violência, né, e o viés moral subjacente à caça esses elementos foram totalmente silenciados ou apareceram de forma incipiente. E a matéria, entre outras muitas coisas, né, ela destinou um tempo muito grande à biodiversidade. É um tema que era totalmente digressivo em pauta, ele não era um tema importante, né? E uma outra coisa que eu também não consigo ver o final do slide, mas não faz mal, mas que eu tenho quase certeza que eu não coloquei, eu fiquei também prestando muita atenção no comportamento corporal das pessoas, e tem um momento em que uma repórter, eu até resolvi, a maioria dos textos vocês não vão ver nomes de repórteres, né? Estava numa conversa com uma pessoa de uma ONG dessas bem tradicionais que vê animal sob o ponto de vista conservacionista clássico, ou seja, como recurso, né? E ele falava então de cotas de matança de focas na Namíbia, e ela ouvia aquilo sorrindo, né? Então, eu me pergunto, né, onde está o ideal de isenção, né, que o jornalismo tanto coloca? Isso não é uma forma de linguagem também, você ouvir sobre matança sorrindo, né? Bom, e aqui temos duas, esse é o único que eu vou citar das matérias que eu fiz, porque não tem como, até porque era o programa do Gabeira, e o Gabeira falando, né, um ambientalismo especista. Foi uma matéria de 2016, onde ele faz uma apologia totalmente aberta, vaquejada, né? Então, novamente, a gente detecta aqui o especismo seletivo, quando ele fala dos bois é uma coisa, dos animais usados diretamente é uma coisa, quando são os cavalos, ele tenta dizer que eles são muito bem tratados e tal, mas, claro, bem tratados porque eles têm um valor instrumental ali, né? Os animais como objeto de diversão, e, de novo, banalização da crueldade, da violência, travestida como tradição cultural. Bom, essa matéria eu publiquei no site da ANDA e teve muita repercussão, teve, sei lá, uns 2.000 likes, alguma coisa assim, e chegou até o Gabeira, e ele até entrou em contato conosco e falou que tinha uma outra matéria que estava vindo, que é essa agora, dos javalis, e
não sei, parece que ele não se sensibilizou muito com a crítica, com a visão que a gente tinha, né? E aí, nessa matéria sobre os javalis, foi uma outra matéria extremamente lamentável, né? Mais uma vez, apologia à caça dos javalis, de novo, animal contraventor, animal que estraga as lavouras, que espalha doenças, né? Animal como objeto de diversão da caça, especismo, banalização da crueldade, da violência, e essa matéria, de novo, muitas coisas poderia dizer, mas uma cena que me chocou extremamente foi no final do programa. Eu não sei se foram as últimas cenas, eu não me lembro mais, mas mais para o final do programa, aparecem dois filhotes aprisionados num pequeno curral, e aí um atirador com uma besta, né, que é aquela bom, eu acho que todo mundo sabe o que é uma besta. Ele vai e atira uma flecha. A flecha atravessa a cabeça de um primeiro filhote, atravessa a cabeça do segundo filhote. Eu vi aqueles corpinhos ali se estremecendo, estrebuchando no chão, e aí aparece uma voz e diz assim: nossa, dois de uma vez, alguma coisa assim. Parece o Robin Hood. Nossa, sem comentários, né? Sem comentários, extremamente lamentável. Uma outra matéria também que saiu no site da ANDA, que eu analisei, agora eu até nem esqueci de colocar qual foi a fonte, foi uma matéria que não foi, foi da mídia tradicional, louvava essa cadela chamada Diesel, né? Como a Diesel, quem era Diesel? Era uma Malinois, uma pastora Malinois de 7 anos, que era usada em operações, né, de busca e assalto, e que acabou morrendo em decorrência de uma explosão. E então a imprensa noticiou a morte dela como uma heroína de guerra, né? E até tinha petições na época para condecorá-la com uma medalha nacional de defesa. E aquilo me revoltou muito, porque eu fiquei pensando o que uma medalha para um animal que morreu significa para ela. Absolutamente nada, nada, não significa nada, né? Ela obedecia porque por amor, porque ela foi adestrada provavelmente no amor, talvez não só nisso, mas ela tinha confiança e não tinha noção nenhuma do perigo que corria, né? Ela foi enganada, ela foi ludibriada por quem mais tinha confiança dela, né? E aqui nesse momento eu só abro um pequeno parênteses, né? 2019 é uma longa história que eu vou tentar resumir em 1 minuto. Eu acabei me envolvendo sem querer num resgate de um cão de guarda exatamente dessa raça, que acabou de completar 7 anos também, que eu não vou contar o nome aqui, né? Era um cão de guarda encarcerado, uma cadela encarcerada num espaço exíguo, e infelizmente tivemos que quase que ir para o judiciário, e quem muito ajudou nesse sentido foi a nossa querida doutora Renata Fortes, participou do processo, e sem ela a gente não teria conseguido a libertação dessa cadela. Ao final da história, eu fui buscar essa cadela no meio da pandemia, com medo, mas fui até um presídio de segurança máxima no Rio Grande do Sul, trouxe ela de volta, e que bom, final feliz. Hoje ela está num lar maravilhoso e ela pode ser o que ela nunca foi na vida dela, ser cão de novo. E eu só queria fazer um último comentário. Essa cadela que era adestrada para a guarda e que o Carrasco, que era o tutor dela, disse que era um animal perigoso, vivia com cadeado, perigoso, ela treinada para arrancar um braço, etc. Ela demonstrou muito carinho durante o período que eu interagi, e na primeira vez que eu consegui estar com ela, sem nenhuma grade entre nós, eu sentei num banco, essa cadela pulou no meu colo, eu quase morri de susto. Ela pulou no meu colo para me encher de lambejos. Então, essa é a fera perigosa. Eu fico até emocionada, mas vamos em frente. Vamos lá. Bom, indo um pouco, então, para o cinema, dois filmes que eu acabei também analisando, né? Um deles foi Avatar e o outro foi As Aventuras de Pi. Bem, no Avatar, então, inicialmente eu gostaria até de elogiar o filme. O filme é lindo, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui assistiu. É um filme muito bonito, ele tem uma mensagem como um todo muito bacana, a mensagem socioambiental dele é impecável. E eu não sei se foi
talvez uma percepção só minha, talvez uma crítica à ciência, porque eu falei, por que o Cameron matou a cientista, né? Não salvou ela, não deixou que ela sobrevivesse, ela era uma obstinada pela ciência e só via aquilo na frente. Bem, isso é uma coisa que eu discuto lá no texto, né? Mas o que eu queria dizer aqui é que, apesar de ser um filme muito bacana, ele acabou deixando um ranço especista, porque ele se pauta muito na visão bem-estarista que a gente tem com os animais. Então, por exemplo, né, a alusão à caça para fins alimentícios foi chamada de morte limpa. Né? A gente poderia pensar, mas existem os caçadores-coletores, mas aí, né, por isso o nome que eu escolhi para o texto, Avatar não é o patamar. Se era uma ficção, por que Cameron não sonhou com uma ficção além da morte, né, dos animais para fins alimentícios? Só explicando um pouquinho o porquê do título, né? E também os humanoides, né, do filme, que eram, né, esses avatares aí, né, os azuis, eles acabavam também numa relação muito de domínio, de doma com os animais, né, ainda que sem violência, ainda por meios telepáticos, né? Então, 2 exemplos, a gente tem aquele, eu não sei se é assim que se fala, mas os Toruk, né, que eram os dragões alados, usados lá no ritual deles, né, de passagem, se eu não me engano, e os Ikran, que também eram predadores alados. E, no final, também os animais eles são convocados e se alistam voluntariamente, né, por contato telepático para essa luta final, a batalha final para salvar Pandora. Eu também achei aquilo meio, sabe, animais sempre servindo aos humanos ou sempre servindo aos humanoides. Então, não sei, eu tive essa percepção e discuti isso no texto, né? Bom, já o enredo especista das Aventuras de Pi, opa, até que a minha corrida está boa, estou bem no horário aqui. O enredo especista das Aventuras de Pi, ele já tem um conteúdo especista muito mais explícito, né? Esse filme eu também acabei assistindo, né? Também rapidamente, já que eu não estou tão atrasada, eu assisti ele numa telinha 1/4 do tamanho dessa, eu acho que está aqui, que foi num longo voo de uma viagem que eu fiz à Ásia, né? E só assisti o filme porque eu não tinha muito o que fazer, eu não tinha vontade de ver o filme, mas depois de tantas pessoas falarem, o filme é maravilhoso, a relação com os animais é maravilhosa, eu fiquei curiosa. Mas só que a minha impressão foi muito diferente, porque começa com a questão dos zoológicos. Então, assim, ok ter zoológico, sim, impecável eticamente vender os animais, sim, também, né? Mas aí tem lá um momento. Claro, o filme é longo, eu estou aqui de novo esmagando um filme inteiro em 4, 5 frases, né? Que eles não tinham o que comer, estavam quase morrendo de fome, e aí aparece um peixe, e aí eles pescam o peixe, e até ele tem algum comentário que eu não me lembro exatamente, mas ele diz assim, o Pi, foi Vishnu que se transformou, se transmutou em peixe e veio, né? Meu Deus, ali não tinha que ter questionamento nenhum, né? Porque era uma questão de sobrevivência, né? Então, achei muito questionável, né? E, por último, também, né? Claro, entre várias coisas, mas percebi também uma analogia especista seletiva quando há uma comparação da zebra e do orangotango a bichos bonzinhos, né? Como bichos bonzinhos comparados ao budista e à mãe do Pi, né? E a hiena, que era a predadora, né? Agressivo, animal predador, então, comparado, né? Analogia feita ao malvado cozinheiro. Então, né, assim, um toque de humor ali que eu coloquei no texto, trago aqui agora, eu achei, o perdão do trocadilho ali, mas achei muito zen critério, né, dentro de uma visão abolicionista, sabe? Enfim, não fez sentido para mim, né? Bem, aí já foi Folha de São Paulo e 3 outras matérias da revista Época, né? Eu também não tive como trazer tudo, então eu escolhi só esse texto, rápido comentário, né, sobre esse texto da Folha de São Paulo, e até de comentar que foi o meu texto mais gaiato, assim, foi o texto que eu acabei mais brincando, porque tinha uma quantidade de absurdos ali que, se não fosse sério, né, a Folha de São Paulo ter dado voz ao autor, que é um doutor em literatura brasileira, né, seria triste, porque era um texto assim repleto de boçalidades, do tipo, né,
após apenas 2 dias de dieta vegana, o autor dizer que achava que estava ficando fraco, que ele estava irritado e até burro, né? Nossa, eu quando li aquilo, eu não acreditei, eu falei, não, não é possível, né? Apenas 2 dias de dieta vegana acontecerem tantos males a uma pessoa, né? Bem, a última matéria analisada, então, que eu trago aqui, né, mas última, sim, na escala cronológica, foi uma matéria agora de agosto do ano passado, onde a Folha de São Paulo, o título da matéria era Testes em animais permitem saber se as coisas são seguras, né? E aí, depois eu vou falar que está saindo o meu livro, né? Eu vou comentar muito rapidamente aqui. Eu escrevi para a Folha, entre muitas outras vezes, e eles publicaram, né? Está ali no lado esquerdo da tela. Então, novamente, especismo seletivo, porque era a forma como eles se referiam aos primatas era totalmente diferente, todos os luxos e benesses que os primatas tinham, né? Totalmente diferente dos roedores, por exemplo, né? Os animais como ferramenta de pesquisa e informações totalmente falaciosas, porque já o título já é falacioso, né? Testes em animais permitem saber se as coisas são seguras. Não, os testes em animais não permitem saber se as coisas são seguras, né? E aí eu escrevi rapidamente ali, né? Os resultados são pífios, quase 95% dos fármacos testados em animais eles falham nos humanos, né? E os animais de laboratório recebem tratamentos delicados, como choques elétricos, queimaduras, são forçados a ingerir substâncias tóxicas, têm suas calotas cranianas removidas, né? Então, eu pergunto se isso é tratar com dignidade e respeito, né? Então, assim, extremamente lamentável. E o pior da história, quer dizer, o pior não sei se é o pior, mas uma das coisas ruins é que era uma matéria com toda uma linguagem e num espaço, era folhinha, como vocês podem ver ali, dedicado a crianças e adolescentes. Ou seja, né, você já tentar enraizar esse tipo de pensamento em crianças e adolescentes. Bem, um pouco sobre a trajetória, né, essa minha trajetória que já tem aí mais de 2 décadas, né, se eu for pegar lá pela questão ambiental. Em 2017, eu propus o projeto OMA, que era o Observatório da Mídia para os Animais, que era basicamente, então, em parceria entre o meu, então, Departamento de Ecologia e Zoologia da UFSC, né, e a Agência de Notícias de Direitos Animais, a ANDA. E o objetivo era esse, que vocês viram, analisar matérias jornalísticas, peças publicitárias, né, etc., cinema, tudo que aparecesse, que envolvesse a nossa relação com os outros animais, para verificar, então, se eles contribuíam para reafirmar ou abolir valores especistas. Aqui só uma lâmina rápida, né, um slide rápido sobre a ANDA, né? Então, a ANDA, para quem não conhece, é a primeira agência de notícias de direitos animais da América Latina, foi fundada em 2008, e chegou a ter 1,5 milhão de visitantes por mês e mais de 50 tópicos por dia, mas assim é uma luta muito grande agora, de novo, acho que está aí no 3º ou 4º ataque fulminante de hackers, né? Então, a página, o site cai, problemas, né? Que, infelizmente, a gente tem que enfrentar. Bem, já me encaminhando para o final, principalmente o final dessa parte, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto aí que é urgente no final dessa minha fala ainda. Bom, eu vejo, sim, alguma esperança. Por exemplo, a Folha de São Paulo, uma das primeiras coisas que eu mandei lá para o painel de leitores foi esse Direitos Animais, publicaram dessa forma, né? Uma matéria chamada Condomínio de Vacas, onde eles viam as vacas como meras produtoras de leite, né? E, obviamente, nada falavam sobre todo o processo cruel que é. Então, eu escrevi, achei bacana, eles publicaram, e é dessa coluna que ainda existe, é muito forte, inclusive, chamada Vai e Vem das Commodities. Tem essa cozinha bruta também, esse balão da direita foi um texto que eu mandei para a Folha de São Paulo, mas que eles não publicaram, só receberam, eu espero que o dono da coluna tenha recebido, que ele diz que olha o título, Doutrinação Vegana.
né? Agora, eu não me lembro exatamente o que foi dito, mas eu respondi que é chucra a opinião de quem trata o veganismo, né, sob uma ótica hedonista, e que também não é só uma dieta, né, que é uma proposta de conduta ética, e que, sim, faz todo sentido falar em aplicar os termos moral e ética no que tange aos animais humanos. E se ele acha, então, que veganismo é uma doutrinação, por outro lado, a gente diz que não, que o carnismo, sim, é uma seita porque carece totalmente de doutrina, de fundamentação, né? Tanto ética quanto científica. Então, você não tem uma explicação, é um hábito simplesmente perpetuado, né? Então, isso me parece muito mais com doutrinação, com religião, do que o veganismo, com certeza. Bom, então, assim, qual a importância disso tudo, né? Não apenas para os animais, né, por causa de temas recorrentes, aí que eu trago de novo, esse foi um textinho pequeno também que eu mandei para a Folha, painel do leitor, eles publicaram, mas infelizmente eu não tenho mais a foto, porque eu nunca achava que eu ia precisar disso um dia, mas enfim, né? Mas está lá, vasculhando na Folha, está lá o meu comentário. Também sobre girafas como produtos. Então, eles lamentam a proibição, a questão de tributar a importação de girafas e tal. E aí eu digo que isso é triste, não por questões burocráticas, mas porque as girafas não são produtos, né? E sim seres sencientes. E que os zoológicos não são importantes para a conservação ex situ, ou seja, fora dos lugares originais dos animais, né? E são desastrosos em termos educacionais, porque perpetuam, então, o paradigma especista, né, que está aí tão presente, né, que os animais são objetos para o nosso entretenimento. E hoje a gente vê aí, está acompanhando esse caso aí das girafas, né, das 18 girafas que foram trazidas da África, e 3 morreram e 15 ainda estão confinadas, né? Então, infelizmente, apesar de terem recebido um selo ali de projeto conservacionista, a gente sabe que o propósito não é esse, né? O propósito é realmente exposição, entretenimento e tudo isso. Bem, então, não só para os animais e por temas recorrentes, mas também pela sobrevivência do planeta, e aqui seria realmente os 3, eu acho, últimos slides que eu vou ter aqui. O especismo, então, nos faz ter essa apropriação da biosfera de uma forma como nunca houve, não só pela quantidade de humanos, mas também pela velocidade, pelo impacto do consumo massivo que a gente tem hoje. Então, para vocês terem uma ideia, o gráfico ali da direita, ele mostra em verde a biomassa total, né, que a gente tem, em verde a biomassa das plantas, ou seja, da biomassa total terrestre, cerca de 80% são plantas, sobretudo plantas terrestres. E desde o início da civilização, então, essa biomassa diminuiu em cerca de 2 vezes com relação ao valor original. Deixa eu só voltar aqui para chamar a atenção. Aqui, nesse cantinho à direita, ali estão os animais, né, com as 2 gigatoneladas de carbono. Então, aqui essa figura ela vai abrir esse leque aí dos animais. E o que a gente vê hoje, então? Dos mamíferos terrestres, eu comentei isso lá no dia da fala da doutora Cristina, né? Então agora eu trago o gráfico com uma melhor visualização. 96% somos nós e o gado. Meu Deus, freak out! Se isso não é para ficar de cabelo em pé, restam 4% de mamíferos terrestres selvagens. E a gente tem um governo, por exemplo, estimulando a caça. Onde é que a gente vai chegar? Eu tinha dado um outro dado, eu tinha mostrado um outro dado que eu tirei de um slide de uma outra fala minha também, falando que o declínio de vertebrados aqui na América Latina foi de 89% de 1970 para 2005, alguma coisa assim. Talvez eu esteja errado nessa data final. Mas, enfim. E, no caso ali, à direita acima também das aves, um desastre menor, mas também quando a gente pensa que 70% das aves que a gente tem hoje estão encarceradas, são domesticadas, sem comentários, né? Então, em resumo, né, hoje a biomassa de humanos mais gado supera todos os vertebrados juntos, à exceção dos peixes, e também temos mudanças deletérias em muitos outros grupos,
E esse impacto, então, antropogênico, quer dizer, o nosso impacto na biomassa global, ela reformulou profundamente a quantidade total de carbono que é sequestrado pelas plantas. Então, gente, mudança climática, sim, sim. Vamos parar de falar só em emissões, né? Então, aqui, eu, na minha tese, né, emissões são prejudiciais, são importantes se ver, sim, com certeza. Mas, numa visão sistêmica, a gente tem toda essa mudança aí que é promovida pela destruição dessa biomassa vegetal, que a gente virou pela metade. Imagina você remover uma floresta e plantar soja e não ter consequências sobre isso. É impossível, não precisa ser biólogo, uma pessoa leiga. Aliás, eu diria que uma criança de 7 anos é capaz de entender isso, né? Essa destruição da fauna silvestre, da megafauna, eles são engenheiros dos ecossistemas. Então, dentro dessa visão da teoria de Gaia, que fala em interdependência, em feedback, propriedades emergentes, né? E tudo isso muito ancorado no comportamento, né? No funcionamento biogeoquímico do planeta, né? A gente vê que a biosfera ela é uma só. Lá no início da minha fala, eu falei, será que a nossa visão de mundo é igual, parecida com o grego do século V a.C.? Um grego do século V a.C., ele tinha uma visão talvez muito mais holística do que a nossa. Talvez ele nem falasse como nós biólogos hoje em componentes bióticos e abióticos. Mas por quê? Porque eles estão intrinsecamente interrelacionados, né? E isso então é que nos dá a nossa homeostase global. Então, assim, desenhando, né, para quem não entendeu, o impacto da dieta especista, então, destruição da biodiversidade, mudança climática, as queimadas que a gente tem, o desmatamento, violência contra povos tradicionais, contra povos indígenas, desertificação, crueldade com os animais, enfim, nada de bom. Nada é possível tirar de bom fora, né, a força que a gente dá diariamente ali, quem compra o seu bifinho, os seus laticínios, à bancada do boi, que é estreitamente ligada à bancada da bala, como todo mundo sabe, né, e todo o sistema de corrupção que a gente tem no país. Então, é isso, pessoal. Eu acho que esse realmente é o meu último slide, né? A luta segue, a gente vai precisar de tudo e de todos, da educação, da legislação, de políticas públicas, quem puder contribuir na área de num universo mais lúdico das artes, né? E vamos, então, bater nessa muralha do especismo até que ela caia, né? Sim, não era o meu último slide. Lembrando de uma frase aqui do Francione, né, que o que importa não é o tratamento, mas o uso de animais. Eu concordo em gênero, número e grau, até porque, quando a gente compactua com o uso, a gente abre espaço para muitos tipos de tratamentos que são deploráveis, né? Então, ele diz o seguinte, eu concordo, o uso de um animal é incompatível com usar alguém ou um animal, no caso, é incompatível com ter valor moral. Então, em resumo, é isso, né? Quem viu no programa, né, era para ter o lançamento do meu livro, né? Então, só esse último slide mostrando a capa, o livro, ele já está a caminho, eles já me mandaram até o boneco aqui, tá? O boneco já existe assim vamos dizer, algo na mão, né? Aqui está lá a minha foto e tal, nem vou abrir porque ele está com as minhas anotações aí das minhas correções, né? E basicamente é isso. Vamos ver como é que estamos de horário. Faltam 4 minutos para as 8 horas. Não sei. Tá certo, tá bom. Bom, pessoal, era isso, então. Eu agradeço a atenção de vocês. Estava mexendo os botões aqui, de vez em quando o mouse não obedece a gente, né? Deixa eu mudar aqui.
Paula, muito, muito obrigada. Sabe que quando eu estava te escutando agora falar sobre isso, eu me lembrei da tua palestra, não sei se tu vai te recordar, no primeiro CITAD que a gente fez aqui na PUC, não sei se tu te lembra disso, aquele auditório com 3.000 pessoas ali. Lembro. Eu me lembro do impacto que foi tu mostrando a forma como a mídia e como a indústria explora os animais com aquelas figuras do fofinho, do animal feliz sendo levado para o abate. Parece que foi quase que uma cutucada nas pessoas, tirar da zona de conforto, né? Porque a gente está, não vou falar marcas aqui, né? Para depois a gente não receber nenhum incômodo, mas pensem naquelas marcas, estou vendendo galinha, né? Aí eu olho ali e a galinha está feliz, eu estou vendendo carne de porco e o porquinho está brincando, eu estou vendendo leite e a vaca está super faceira, né? Não tem nenhum. Todos os animais parece que estão assim, não tem problema, eu vou ser morto, eu vou ser mutilado, mas eu estou mega feliz, né? Não tem problema nenhum nisso, estou me ofertando aqui aos deuses humanos, né? E eu me lembro quando chegou, para mim foi uma coisa bem impactante, me veio à volta esse sentimento, agora te ouvindo falar de novo, porque para os outros, para os demais aqui que estão conosco, tentem imaginar um auditório com 3.000 pessoas que ficou em absoluto silêncio. Porque eu acho que foi a hora que todo mundo olhou para dentro de si e disse assim, poxa, não tinha pensado sobre isso, né? E, de fato, outras coisas que a gente vai sentindo, né, Paula, que quando a gente fala em proteção animal, as pessoas hoje já associam super tranquilo a cão e gato, mas ainda tem muita dificuldade em enxergar espécies, né? Agora mesmo nós vivenciamos, eu falo nós vivenciamos, porque, enfim, foi algo que circulou no país inteiro, né? A questão ali das búfalas de Brotas, né? Mas conversando ali com as gurias, né, os advogados, enfim, da causa ali, a Antília, Eveline, o Leandro, né, eles muito indignados e ao mesmo tempo não podendo rechaçar, porque muita gente foi para as mídias, né, foi para as redes sociais defender as búfalas de Brotas, muito sentidos com aquela violência, mas pessoas que não se dão conta que o queijo sai daquela atividade e não se dão conta que não é só mussarela de búfala. Eu também tenho a mussarela, o queijo prato, parmesão, né? Todos aqueles outros queijos que não vêm da búfala, vêm da vaca, né? E aí parece que a pessoa não se conectou, né? Aí eu estava até brincando, eu falei, bom, gente, que bom que agora já entenderam que a mussarela de búfala vem da búfala prenha, porque ela tem que estar prenha, porque ela tem que dar leite para fazer a mussarela de búfala. Então, assim, vamos dar graças a Deus que para a búfala a galera já entendeu, né? Parece que tem que ser um passo de cada vez, né? A gente vai criando, e aí eu acho aquela expressão do Francione, né? Bem feliz, né? A gente vai criando essa esquizofrenia moral, né? Para uns eu entendo e para outros não. Né? Exatamente. Hoje até postei um vídeo que acho que era, eu não sei se era Animal Equality, eu não me lembro qual ONG, uma investigação numa fazenda no País de Gales, assim, eu nem quis ver, sabe, mas postei para ver se a galera corre, indústria leiteira. Animal sendo chutado, animal, sabe, agonizando no chão, sem tratamento veterinário. Assim, um circo de horror. Hoje está tendo o lançamento, né, de um curta-metragem que eu acho que foi patrocinado ou apoiado, enfim, pela Sociedade Vegetariana, né, que são, acho que é Os Órfãos do Leite, se eu não me engano o nome, que é um curta que está sendo lançado hoje. Que muito faz talvez a gente refletir sobre isso, né? A tragédia com as búfalas de Brotas, na verdade, acontece todos os dias. Exatamente. E a gente vai chamando a atenção de outras pessoas, e as pessoas, não, mas jamais, eu ouvi isso de vários colegas, né? Jamais um empreendedor, né? Então, colocaria em risco o seu capital deixando as búfalas daquele jeito. Claro que colocaria, porque era mais barato ele fazer daquela forma e poder mudar de produção para soja, que era o que ele queria, né? Porque estava mais rentável e ele ganharia mais e gastaria menos. Qual é o jeito mais fácil que tem de se livrar, né? Faz de conta que não está ali e deixa morrer, né? Então, é essa lógica que às vezes o pessoal não entende. Mas é capital. Sim, era capital enquanto eu estava lucrando, agora eu quero outra coisa. Né? E aí é mais barato fazer desse jeito do que dar uma destinação correta. Né? E a gente nem sabe qual seria eticamente, né, uma destinação correta. Né? Se não tem para esses animais, né, no mínimo. Né? Ou melhor, teria santuário, né? Isso.
É santuário e não mais, outra, né? Não é colocar o custo legislação. nas costas do santuário, né? É fazer com que a pessoa se responsabilize com a manutenção enquanto aqueles animais estão vivos. Porque também fica fácil, né? Larga para um santuário, vai lá um coitado de uma associação lá sem fins lucrativos, abraça a causa, né? E fica com a conta. Não, também, né? Mas, Fernanda, agora você tocou num ponto bem importante, que eu falei num dos nossos grupos aí nacionais, exatamente isso. Parece que está havendo realmente um aumento da consciência, um aumento das ações contra esse tipo de abuso contra os animais, só que vai chegar numa hora, e eu acho que essa hora não vai demorar muito, de ter um limite de organizações não governamentais, ou seja lá o que for, pessoas particulares, de abraçarem essa quantidade enorme de animais que estão sendo tratados dessa forma, que saíram, vamos dizer assim, de uma condição de abuso, mas assim, vai fazer o quê com esses animais? Exato. É muito complicado. E Então, aí eu até acho que tem... coloquei a pergunta, alguém ainda tem dúvida que a pecuária tem que acabar? Tem que acabar por tudo que eu falei, pelos animais, pelo clima, pela biodiversidade, por todas as razões, né? Paula, Porque a tu gente tocou... não precisa disso para nada. Eu estou aqui 18 anos de veganismo, sabe? Não... Tu sabes, Paulo, tu tocou num ponto agora super importante, e aí eu vou retomando aqui para falar da abertura, né, na segunda-feira, porque isso que a gente está dizendo, olha, as ONGs, na verdade, então, é esse apelido que a gente está dando para a sociedade civil organizada, né? Às vezes elas estão juridicamente organizadas, ou seja, existe um registro, né? Existe CNPJ, elas estão cadastradas, às vezes não, é um monte de gente que se abraça e se toca a fazer coisas sem a menor condição, Exatamente. a maioria, né? Mas isso tem um limite. Quando a gente diz tem um limite, quem vai ter que tomar a frente? Isso é política pública. Quem faz política pública? A gente vai estar falando do poder legislativo, a gente vai estar falando do poder executivo. Então, assim, a Letícia, no início do encontro na segunda-feira, né, chamou atenção no finalzinho da fala dela. Estamos entrando em períodos de eleição. Não dá mais para a gente, enquanto cidadão, né, se eximir do comprometimento enquanto participação na esfera pública, na política. Né? Não é essa política politiqueira, partidária, não é isso. É aristotélica. É se envolver de fato na esfera pública, é participar daquilo que a gente está né, vivenciando, é se corresponsabilizar. Porque não dá para o Congresso é horrível, os deputados são isso, senadores são aquilo, os vereadores são aquilo. Gente, eles não caíram lá de paraquedas. Não. Quem votou? É um modelo de representação. Então, acho que cabe para a gente também fazer uma reflexão em quem eu vou votar e depois que eu votei, cobrar aquele em quem eu votei, porque essa pessoa te representa. Né? Então, a gente só vai conseguir romper com esse círculo aí, né, que é um círculo, né, vicioso, para entrar num círculo, né, virtuoso, quando a gente puder começar, de fato, a participar dos processos de cidadania e cobrar efetivamente do poder público. Não dá mais para viver de vaquinha, fazer com que as pessoas que abraçam isso daqui a pouco se tornem até acumuladoras, porque quando pisca o olho tem 150, 200, 400 cães à sua volta, né? E não consegue se desfazer, e daqui a pouco não consegue mais garantir nem a sua própria sobrevivência. E aí é doação, é doação. Não, mas só um pouco. A sociedade tem responsabilidade? Tem. Mas a gente tem poder público, que é papel dele. Mas também aí é o nosso papel cobrar, né? A gente tem que cuidar, já que a Paula trouxe a questão, né, desse especismo, né, nas mídias, a da participação política, não dá mais para a gente ser ativista de sofá, né, galera? A gente, de fato, tem que se envolver nos processos públicos. A gente tem que ter uma participação disso, né, de fato, né? Mas, Paulo, eu acho que sempre são questões aí que nos trazem, né, pelo menos a mim, né, bastante reflexão, né? Que para mim, ao fim e ao cabo, acaba sempre voltando para aquela tua obra da educação. Né? Por mais que seja um clichê, né, que as pessoas digam, esse é lugar comum, não tem como a gente mudar se as pessoas não se educam, né? Não adquirem conhecimento sobre qualquer via que seja, né? E aí agora eu até relembro também uma fala da doutora Cristina lá na segunda-feira, que ela diz, né, é frustrante que pessoas que podem mudar não ajam nesse sentido, né? Professores, imagina a própria igreja, por exemplo, né, ter uma postura diferente, uma postura realmente compassiva com os animais, e a mídia,
nossa, a gente, em 10 anos, a gente teria outro mundo completamente diferente, em uma década, para já, não é, daqui a 50 anos, né? É uma coisa que sempre me incomodou muito, né? Eu tenho já uma carreira de muito tempo. Assim, no início da minha carreira, eu ouvia as pessoas falarem: tem um problema lá ambiental, que, aliás, eles se repetem muitos, não foram sequer resolvidos. Mas se a gente tivesse feito isso há 20 ou 30 anos, aí passam mais 10, mais 20, mais 30 e ninguém faz nada. Então, daqui a 20 anos, a gente vai ter problemas muito piores, né? Inclusive, eu coloquei isso num texto meu, não me lembro mais qual. Eu achei interessante quando eu vi o Isaac Newton, né? O grande matemático, dizer que prevê o fim do mundo em 2060. Eu falei, caramba, quando a gente pensa que tem uma previsão científica de colapso das pescas para 2048, se a gente continuar no ritmo em que a gente está, 2060 faz muito sentido, infelizmente. E aí, temos que agir agora, não é daqui a 5 anos, nem daqui a 10. Paula, eu vou pegar então essa tua deixa, né, para deixar para as pessoas, né, ficou ruim a frase, né, mas vou pegar a tua deixa para provocar as pessoas, melhorou? Né, a olhar um programa que foi lançado pela ONU, né, em 2021, que chama Década Oceano. Não sei se algum de vocês já viu, né, já entrou. Entrem lá na página da ONU, a ONU Brasil mesmo, coloquem ali, né, Década Oceano, porque esse ponto que a Paula trouxe agora, né, vai acabar. A previsão é muito antes, né? A gente está com previsão para 2030, a gente já está sem mais biodiversidade significativa nos oceanos. Então, a ONU criou esse espaço para juntar a Agenda 2030, a preocupação, né, com o oceano, e até uma coisa que me chamou a atenção, né, e na verdade chamou a atenção de todo mundo, tanto que foi o mote da campanha, né? Por que não é década oceanos? Né? Por que é década oceano? Porque eles querem justamente dar essa noção de unidade. Não adianta eu ter um canto e deixar o outro para trás, não adianta eu olhar um lado e não olhar o outro. E isso que a gente nem tem ali um olhar animalista, né? A gente está tendo ali um olhar, no máximo, né, de proteção de biodiversidade ou sociobiodiversidade. Então, eu vou aproveitar aqui e deixar tema de casa para vocês, né? Reflitam sobre todas as questões que a professora Paula trouxe aqui para nós, né? Tentem né, rever posturas, e isso que a professora Letícia comentou, que vários aqui comentaram aqui no chat, né, a necessidade da gente puxar para nós também a responsabilidade com relação àqueles que nos representam, porque se aqueles que nos representam a gente está dizendo que não prestam, que não está correto, que eu não concordo, eles representam a nós somos daquele jeito, a gente colocou ali. Né? Então, a gente tem que ter bastante zelo e cuidado e fiscalização, né, nesse modelo que é o nosso modelo de Estado. Né? Pessoal, né, a gente queria agradecer bastante aqui, né, a presença de vocês hoje. Amanhã nós retornaremos às 9h da manhã com a fala da Maria Alice e do Rogério. Tá? E recordando só que no turno da noite, né, no segundo turno do dia, nós vamos iniciar às 18h. Tá? Então, amanhã, às 9 da manhã, nós retornamos, e depois, às 18h, a gente retorna outra vez. Certo? A professora Letícia já está agradecendo ali no chat pela presença, né? Isso mesmo, pessoal. Então, assim, olha, muito obrigada a todos, e sem palavras, Paula, pela pela tua participação, né, por essa linda fala. Eu acho que vai deixar aqui para a gente, né, um tanto de reflexão quanto às nossas posturas e escolhas, né? Acho que acaba sendo esse um grande reflexo. Tá bom, pessoal? Então, nos vemos todos.